Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso encontro de leitura coletiva do livro do João Bernardo, Poder e Dinheiro. Hoje a gente dá início ao último capítulo, leitura do último capítulo do volume 1, capítulo 28, né? Chegamos e só demoramos 27 reuniões para isso. Hoje a gente dá início ao fim. Ao fim do primeiro volume, né, Mário? Tem mais 1000 páginas aí pela frente, então vamos com calma. Então a gente dá início ao... Longo é o caminho. Oi, Thiago. Longo é o caminho. Longo é o caminho, mas grande é a meta. Vai de reto. Então a gente dá início aqui ao capítulo 28, que é um capítulo extenso, e aí a gente vai ver até onde a gente consegue chegar. E conforme for a gente terminar ele na semana que vem, eu já dá início ao volume 2 do João Bernardo. Certo, pessoal? Bom, então, dito isso, pergunta aos meus colegas, aos meus distintos companheiros de bancada, se alguém deseja iniciar com algum comentário inicial. Eu não. Eu vou sempre na... Queria agradecer ao Mário, para começar, queria agradecer ao Mário. Semana passada, que eu estava viajando, o Sacana veio fazer uma moção de repúdio, mas em breve eu vou me defender aqui publicamente. Não, fui eu que fiz, Thiago, fui eu que fiz. O Mário só transmitiu a mensagem, a moção de repúdio era minha. Desculpa, já que tomo responsabilidade pela moção de repúdio. Eu estou cansado de ser tratado dessa forma, injustiçado. Isso é a história da minha vida. Olha aqui, gente, dessa parte bem inicial, antes do ponto A, eu só teria, assim, 2 comentários bem breves, não muito significativos a fazer. Ele já traz, logo de início, tratando esse capítulo sobre a moeda, algo que parece interessante, né? Não se furtar ao debate que... aquela coisa bem Mark Bloch de primeiro período, né? A gente faz história a partir do presente. E eu tenho a impressão que alguns historiadores parecem, num afã de não cair no campo do anacronismo, da teleologia, fingir que não sabem o desenrolar da história. Que não sabem que a Revolução Francesa vai acontecer, que não sabem que a moeda vai tomar um papel predominante em várias formações, e o João Bernardo assume isso. Olha, ok, aqui ela pode não ser o tal do equivalente geral, tem várias funções, vários objetos podem exercer a função do dinheiro, mas pelo tamanho e pela importância que ela vai obter, historicamente, é importante dar uma atenção a ela especial. Eu acho isso bastante considerável. E um outro ponto, de novo, parece que ele faz uma referência implícita a essa questão lá da economia natural, falando de forma natural. Eu conheço muito pouco desse debate, mas me gera sempre uma estranheza quem considera uma forma de economia natural. Porque economia natural, pelo menos na tradição do marxismo, é um metabolismo orgânico. Não tem economia natural. Toda economia é social em algum nível. Pensar o ser dotado de uma economia própria que dispense a sociedade, ou seja, natural, é uma outra perspectiva de tratar o que é natural, né? E novamente, o João Bernardo parece fazer um contraponto a esse horizonte. Eu tenho um comentário, mas já é sobre o ponto A. Alguém quer fazer alguma consideração sobre esse primeiro parágrafo de abertura? Senão a gente começa o ponto A. Não, vamos em frente. A gente já falou um pouco sobre essa questão, né? Dessa perspectiva que decorre da escola histórica alemã, até onde eu sei, né? E essa proposição uma proposição potencialmente evolucionista que supõe 3 estágios distintos, né? Acho que a gente voltou a isso também na reunião passada, né? E a economia natural seria o primeiro estágio, e a naturalidade dela era decorrente, ou seria decorrência, né, do baixo impacto das transações,
do baixo impacto, da complexidade dos intercâmbios, né? Inclusive a presença ou não da moeda, a prevalência dela, a sistematicidade do emprego, né? É uma expressão, né? A ausência disso é um elemento chave da expressão na naturalidade. Você fechou o microfone, Mário. Fechou o microfone aí, Mário. Desculpa, os estágios superiores, a superação, né, desse estágio primário, primitivo, natural, decorreriam da incidência da atividade comercial, por extensão da mercantilização, por extensão da moeda, né? Seria justamente a economia monetária e num estágio ainda superior à economia creditícia, né? Então, é uma referência muito centralmente apoiada, né, na ideia de que, no extremo oposto de uma economia primária, alheia à circulação, está a economia capitalista avançada e no extremo oposto essas formas históricas que, né, dispensariam, pela sua incipiência, o uso sistemático da moeda. A gente tem, entre historiadores, até onde eu sei, eu pelo menos tenho um livro famoso de historiador que seria referência desse campo para a história medieval, para a história agrária, inclusive, que é o Slipper Van Baar. O Tiago, algum tempo atrás, inclusive, estava perguntando sobre ele. Eu tenho uma tradução, acho que portuguesa, de um livro dele, né? E que justamente, quer dizer, é interessante porque, né, um primeiro período da Idade Média é inserido, né, nessa lógica da economia natural, e um segundo momento é visto já como manifestação, né, como uma evolução para uma economia monetária. Na obra dele, eu acho que ele corta no 13, se eu bem me lembro. É um material que eu já não mexo há muitos anos também. Mário e Edilson, só para esclarecer, eu acho que aqui nesse trecho em especial, antes de entrar no tópico A, o João Bernardo, ele, na verdade, ele não está falando bem da economia natural, ele está chamando a atenção para a maneira como os economistas, historiadores enxergam a moeda. Então, por que eles chamam de forma natural? É como se existisse moeda, necessariamente ela fosse dinheiro. Então, a moeda seria a forma natural do dinheiro. Então, tem moeda, tem dinheiro. É nesse sentido que ele estava fazendo a crítica. O dinheiro não pode ser enxergado, ou melhor, eu cheguei a me bananar, que a moeda não pode ser enxergada naturalmente como dinheiro. É aqui que ele está partindo. Não, ele não está retornando ao debate da economia natural aqui, pelo menos foi assim que eu vi. Eu entendi dessa forma também. Na última reunião, inclusive, eu cheguei a levantar uma questão que, quando eu li esse parágrafo, ficou um pouco até mais claro para mim se essa crítica que ele faz aos historiadores, né, esses historiadores, não seria uma crítica, apesar dele não denominar, não colocar nesses termos, uma crítica ao eurocentrismo, né? De você naturalizar uma certa forma, inclusive uma naturalização de uma certa forma de que não foi, né? Mas ele pontua aí, né? Como a única forma desenvolvida de dinheiro ou mesmo sua forma natural, ou seja, moeda cunhada e com uma única função, né? A função de equivalente universal. E eu tinha levantado essa questão do eurocentrismo. E eu queria saber de vocês, porque agora esse debate está muito em alta, né? Inclusive, essa questão do decolonial, pós-colonial, do eurocentrismo, se não perpassa aí pelo João Bernardo, pelo menos nessa parte da obra dele, se, apesar dele não denominar isso, ele não faz uma história anti-eurocêntrica, digamos assim. Eu acho que em certo sentido sim, né? Porque, né, os parâmetros ele mobiliza muito sistematicamente, acho que em função lá daquela proposição de partida, né? Que no fundo ele de alguma forma diz que vai renunciar à questão pelo tamanho que ela tem, mas que ele vira e mexe, ele retoma, pelo menos fazendo referências comparativas, ou seja, aquela questão de não conceder inicialmente ao regime senhorial
Não, que para ele seria uma configuração muito mais ampla, seria de um modo de produção, né? E a rejeição em função de uma perspectiva bem específica dele, né? Que é provável que a experiência medieval, digamos assim, tenha sido, a rigor, né, um sistema que fez parte de um grande modo de produção pré-capitalista, né? Então, a especificidade medieval seria parte de um conjunto maior, eu suponho, de regimes diversos que teria alimentado até o advento do capitalismo um grande regime pré-capitalista, um grande modo de produção pré-capitalista, né? E a crítica que ele faz também do artificialismo, né? E das perdas decorrentes do artificialismo que separou algumas sociedades que ficaram atribuídas à antropologia e outros à história, né? Porque ele muito sistematicamente, eu acho isso interessante, inclusive, eu ia até levantar essa questão, embora ele hoje contrarie um pouco essa tendência, né? É mais frequente que ele vá a essas sociedades, digamos, antropológicas, para estabelecer parâmetros comparativos, do que a outras sociedades europeias, por exemplo, né? Aqui ele faz uma referência a Roma, né? Mas raramente a referência dele é a Roma, ou a Egito, ou a Grécia, né? As referências são muito frequentes para serem fortuitas, né? Ao contrário, as sociedades da antropologia clássica, inclusive, né? O Marcel Mauss é uma referência corrente, as comunidades da Polinésia. Eu acho que isso é muito recorrente para ser fortuito, né? Então, para mim, é algo que, quer dizer, será que ele quer marcar justamente essa questão? Será que na perspectiva dele, estabelecer comparações sistemáticas com Roma, com Grécia, né, implicaria digamos, em acentuar menos a generalidade da experiência, né? Porque de alguma forma você diz, não, mas ele compara com sociedades que estão no mesmo circuito. Será que ele, podendo fazer comparações desse tipo, ele opta por ir, né, aos polinésios justamente para radicalizar, no sentido de mostrar identidades entre coisas que aparentemente são radicalmente diferentes entre si, né? Essa é uma discussão, para mim, muito interessante. Eu lamento, né, que o Ciro não esteja mais entre nós, quer dizer, lamento por razões diversas, mas por essa, inclusive, né? O Ciro também gostava de fazer esse debate. Ele tinha, né, era um debate que o inflamava, inclusive. A gente teve algumas discussões bem inflamadas lá, né, quando a gente organizava aqueles. Vocês já estavam no grupo quando a gente organizou aqueles primeiros encontros, que o Astarita vinha também, né? Eu lembro que o Ciro ficava bem inflamado quando a gente propunha essa generalização de pré-capitalismo, né? Mas era uma discussão bem interessante. Mas isso, Matheus, me chama muito a atenção esse aspecto, né? Como eu disse, ele tem um escopo. Se ele pensa num grande modo de produção pré-capitalista, a quantidade de exemplos que ele poderia usar é gigantesco, né? Mas ele vai muito frequentemente a sociedades que a gente, em princípio, suporia que são sociedades muito distintas da sociedade medieval, né? Ele teria, digamos, sociedades mais com similitudes reconhecidas, mais evidentes do que os polinésios, por exemplo. Nessa questão, ele cita também, ao longo desse capítulo, a China. Acho que nesse primeiro apartado ele cita a China, ele cita as sociedades africanas, se não me engano, Guiné, e também o Congo, em algum momento. E eu acho que aqui tem, nessa questão que o Matheus levantou, acho que tem um ganho em qual sentido? Esse debate decolonial, ele partiu para uma premissa muito pós-moderna. Então, o pós-estruturalismo tem reinado nesse debate decolonial. Existe uma tradição forte no marxismo anticolonial, né? E aí a gente pode gastar o Amílcar Cabral, entre outros revolucionários do processo de independência africano, o Mariátegui, no nosso caso aqui, da América Latina, e por aí vai. E isso demonstra, o Fanon, sim, entre outros, mas isso demonstra
a capacidade do marxismo de servir, digamos assim, como instrumental para pensar essas questões. Porque qual é a discussão hoje decolonial? Isso está dado lá no debate que o Boaventura Souza Santos faz sobre epistemologia do Sul. Então, ele faz uma crítica enorme ao marxismo como uma teoria eurocêntrica que não daria conta. Eu vou tirar aqui os comentários, senão eu vou começar a rir. Ele faz uma crítica enorme ao marxismo, e ao Marx principalmente, destacando que o marxismo não teria mais utilidade para além do que ele já teve durante o período inicial do século XX. E aí seria necessário partir por um viés mais pós-estruturalista, e por aí vai. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que aqui tem uma contribuição muito importante marxista para essa discussão anticolonial, vamos chamar assim, hoje, mais do que decolonial, no sentido de que o João Bernardo faz uma crítica a uma naturalização que é dada a partir da modernidade europeia, que é a moeda como dinheiro e uma generalidade europeia para o resto do globo. Então, essa discussão que o Mário estava se referindo, de economia natural, parte dessa premissa desse instrumento da modernidade, capitalista, obviamente, como o parâmetro de leitura ou de chave de leitura do mundo. E aí é óbvio, quando você não encontra outros tipos de moeda, se denomina essas sociedades como atrasadas, como primitivas e por aí vai. O João Bernardo está chamando a atenção aqui, a partir desses dezenas de referências que ele vai fazer a outras sociedades, para a multiplicidade de formas de dinheiro que existiram. E eu acho que esse aqui é um contributo importante para desconstruir um pouco dessa premissa eurocêntrica sobre a própria história da Europa. Que veja, que há um outro debate aqui que a gente está vivendo no Brasil, que é o quanto história medieval é eurocêntrica que não deveria ser ensinada nas escolas. Então aqui a gente está vendo uma contribuição importante de como se deseuropeizar essa história europeia. Ainda que talvez esse não seja a premissa inicial do João Bernardo. Mas a forma como ele coloca o problema nos ajuda a pensar esse tipo de investimento, né? Teórico e metodológico. Eu queria só... o comentário que eu tinha para fazer a respeito desse apartado A é justamente em torno dessa discussão. E eu acho que vale a pena a leitura de um trecho que está logo nesse primeiro parágrafo, que ele diz o seguinte: só por etnocentrismo se define a moeda como uma categoria específica. A categoria em que se insere é dos veículos simbólicos cuja missão é reduzida artificialmente mediante a intervenção de uma elite social. Entendida nesses termos, a moeda não se distingue de artigos que, com uma aparência material muito diferente, foram sujeitos em outras sociedades a um idêntico controle sobre a emissão. Eu acho que é isso, eu acho que esse trechinho reflete bem a discussão que vocês estão fazendo. Na sequência, ele inicia esse longo conjunto de referências à Polinésia, à África, enfim, eu acho que enquadra bem o que a gente estava comentando agora, né? E que contribui, de fato, para esse debate que o Matheus está trazendo aí da questão do eurocentrismo e o que o Mário estava abordando também a respeito da opção que ele faz para as sociedades distantes. E, de fato, acho que a questão que o Mário levantou é bem interessante para a gente pensar. O João Bernardo acaba mobilizando um conjunto de reflexões muito interessantes, né? Pegando um gancho do que o Thiago mesmo tinha dito, eu já cheguei a comentar isso em outros encontros nossos, eu acho, além de tudo, formidável. E veja, não é nenhuma obra da altura desse debate, ou quando ele ganhou o fôlego atualmente na academia, né? O Bernardo está escrevendo no final dos anos 90. Como ele oferece diversos elementos, porque isso faz parte de alguma construção também eurocêntrica, que chamam a atenção a aspectos da história da Europa, da própria história europeia, que não fazem parte desses elementos. Então, quando ele estava falando das árvores, dos vikings, dos cursos, ou mesmo do papel do dinheiro, do talismã, veja só, isso é chamar a atenção a aspectos que não compõem o quadro do eurocentrismo. Aspectos da própria história europeia que são soterrados em favor de uma perspectiva. E eu acho que isso é interessantíssimo porque
nesses debates sobre essa história decolonial e tudo que está se movimentando atualmente, é muito complicado cair no radicalismo de qualquer história europeia é eurocêntrica, ou de que qualquer pensador europeu é naturalmente eurocêntrico. Isso eu acho um problema grave e deve ser, em algum nível, enfrentado, porque não é essa a perspectiva de fazer uma crítica ao eurocentrismo. Não é assim que a gente vai conseguir fomentar uma história que não requisite esses espaços. E só um último comentário, o João Bernardo acho que oferece elementos, inclusive factuais, empíricos, para a gente pensar esses traços. Em algum nível também há um certo apagamento, vocês estavam lembrando isso nesse debate, de um conjunto de outras tradições que foram bastante radicais na crítica ao eurocentrismo, na proposição de uma outra história que não é eurocêntrica. Por mais que isso possa chocar várias pessoas, o Marx não é um pensador eurocêntrico em si. E essa galera que acaba entrando nessa perspectiva decolonial em algum nível, acaba esquecendo esses autores. Lenin, Ho Chi Minh, o Tiago chegou a citar o Mariátegui aqui na América. A gente poderia falar de um conjunto de autores que o Fanon, que foram críticos dessa perspectiva e que, não à toa, em algum nível, também estão dentro do campo do marxismo. Então, eu tenho certa implicância com alguns debates nesse sentido, porque parece que é inventar a roda de uma coisa que já existia há um bom tempo. Essa é a crítica anti-imperialista. E essa crítica é bem antiga. Em vários autores, inclusive europeus. O Losurdo entra nesse debate em vários momentos, resgatando a tese do Perry Anderson, lá do marxismo ocidental, para mobilizar, inclusive, a crítica ao próprio marxismo. E com esse descolamento não teve seus graves problemas políticos. Não consigo imaginar o Losurdo como um pensador eurocêntrico. Então, mas quando a gente entra no campo da radicalização, nesse sentido dicotômico, a gente acaba jogando fora um conjunto de tradições, ou se esforçando para criar, enfim, nomes e elementos de coisas que já estão aí há algum tempo. Assim, eu acho que... Pode ir, Thiago, vai lá. Só vou fechar rapidinho isso que o Edilson falou, muito interessante, porque os autores que acabam sendo usados, e aí eu posso dar aqui o exemplo do Fanon. O Fanon, quando é utilizado lá por esse pensamento decolonial, que muitas vezes parece muito homogêneo, mas na verdade ele não é tão homogêneo assim, há grandes disputas internas nesse campo, mas enfim, o exemplo do Fanon aqui, ele poderia ser, vou usar essa palavra aqui que não existe, mas ele é desmarxizado para poder entrar dentro do pensamento decolonial. Então se expulsa tudo que o Fanon parece marxista e deixa só a parte que, não, isso aqui não é tão marxista, então essa parte aqui do Fanon ainda permite ser usado para o pensamento decolonial. Então, há esse processo também nos autores que são marxistas, dentro desse debate decolonial atual, de expulsar essa verve marxista deles, para que eles possam continuar sendo usados. Então, de certa forma, em muitos níveis, os autores marxistas atuais partem de outra via e acabam não fazendo esse debate com esses autores decoloniais atuais, que, enfim, estão na moda, né, digamos assim. Mas eu estou de acordo com o Edilson. Isso não é invenção da roda, não. Eu ia falar mais ou menos o que você ia falar, Thiago. Você citou o Fanon, mas, por exemplo, tem um autor, marxista, inclusive, que é o Samir Amin, é um marxista egípcio, e ele tem um livro que é O Eurocentrismo, inclusive foi editado agora no Brasil pelo Lavra Palavra, se não me engano, é uma editora alternativa, e ele faz uma crítica ferrenha ao eurocentrismo como uma ideologia, né? A ideologia do eurocentrismo. E é assim, uma obra que, se eu não me engano, não sei se é da década de 60 ou da década de 70, e que é completamente ignorada por essas discussões decoloniais, e é como o Edilson colocou, antes até do Samir Amin, mas também depois vieram outros marxistas que vêm nessa questão do anti-imperialismo, do anti-eurocentrismo. A própria Ellen Wood tem um texto, o Eurocentrismo anti-eurocêntrico, que ela faz uma crítica também ao eurocentrismo,
e que está aí. E acho que o ponto decolonial que o Edilson bem levantou é essa raiz pós-moderna que ele tem, e que vem inclusive da Europa, apesar dele negar, né, trazendo essa questão do lugar de fala, né, o lugar de enunciação a partir das epistemes nativas que eles falam, né, que seriam as únicas que poderiam nos ajudar a analisar sociedades fora do território europeu. E eu não sei se o caminho é essa radicalização, né, que é do lugar de fala, que é uma das características também da pós-modernidade. Então, acho bastante problemático. E só um pequeno complemento que eu estava falando, que tem impactos também muito oportunistas, vamos ser francos, sobretudo na formação acadêmica brasileira, né? Isso é lastro para disputa de departamento, disputa de um conjunto de coisas de interesses que vão para além somente da historiografia, né? Eu acho que, digamos, é uma estratégia mesmo, né, de domesticação dos pensadores, né? Eu acho que quando se torna impossível, em função da dimensão que tomam certos historiadores e que assumem explicitamente, né, um lastro no marxismo, né, a tendência é de uma apropriação que passa fundamentalmente por uma domesticação, né? Eu acho que, talvez, dos anos recentes entre nós, a maior expressão disso tenha sido Thompson, né? Do quanto ele, enfim, eu acho que ele começou a ser referência no Brasil, talvez, o que é início da década de 90, por aí, mais ou menos, final da década de 80, início da década de 90, ele começa a ser, até onde eu lembro, referenciado na academia e tudo mais, mas, pô, a classe operária é de 60, década de 60, né? E aí o que vem depois, o Badaró tem um artigo, inclusive, né, que ele faz, aborda esse tópico, né? A apropriação de que ele foi objeto é explícita nesse sentido, né? Eu me lembro do artigo inicial dele. Ele tem um livro sobre Thompson, tá? Mas ele tem um artigo que ele trata bem mais especificamente das apropriações, especialmente na academia brasileira, inclusive. E o Thompson virou referência como um pensador alternativo a Gramsci ou coisa do tipo, né? No Domínios da História, por exemplo, no capítulo sobre história cultural e das mentalidades, ele aparece como uma vertente da história cultural, colocado ao lado da microhistória italiana, da microhistória italiana, e da história cultural de Chartier. Avançamos? Ou mais algum ponto? Olha, eu acho que uma das referências aqui mais com potencial, digamos, mais impactante para quem não leu o livro e tudo mais, para quem não tem leituras nessa direção, são as referências que ele faz ao fato de que, né, a moeda não teve por fator primário determinante da sua invenção o comércio, tá? Mas, ao contrário disso, ela foi, né, digamos, historicamente demandada, socialmente demandada por fatores outros que não a atividade mercantil, tá? Isso talvez seja, né, uma referência com um potencial de impacto mais efetivo sobre todo o senso comum que paira, né, em torno dessa suposta especificidade
da moeda na história, né? De que ela seja onde existe lastro da atividade mercantil, a ponto de quase ser possível estabelecer uma correlação entre a quantidade de metal amoedado numa sociedade e, portanto, o desenvolvimento nela da atividade mercantil, né? Eu penso que essa é uma das referências com maior impacto sobre o senso comum. E a referência que também eu acho que precisa ser pensada com mais sistematicidade, né? De que, ao contrário, que ela, aparentemente, uma das funções primárias dela esteve associada ao sustento da atividade militar, né? A remuneração da atividade militar, né? Não sei se Vossas Senhorias gostariam de fazer algum comentário nessa direção. Mário, teve uma outra questão aí que eu acho que também me chamou a atenção, e eu lembrei um pouco de várias conversas que a gente teve, né, que em um determinado momento, acho que está no ponto B. Acho que o João Bernardo fala da forma como a igreja vai se apropriando vai ressignificando e atraindo para si o dinheiro que antes era enterrado. Então, a igreja vai, pouco a pouco, ressignificando, digamos assim, esse movimento, de que antes, né, acho que está na parte de entesouramento, né, em que, no caso, grandes aristocratas eram enterrados com uma quantidade significativa de moedas, e pouco a pouco, e aí, só para esclarecer, para quem não leu o livro, né, então essas pessoas eram enterradas com uma quantidade de moedas, ou às vezes uma moeda apenas, e esse dinheiro teria a função de pagar, né, ou servir como um elemento de proteção contra maus espíritos, e por aí vai. Ou seja, para poder permitir que essa pessoa chegasse no outro mundo, de forma tranquila. E aí eu acho que aqui o João Bernardo faz uma referência que é muito interessante, né, no fato de como a igreja vai se tornando, pouco a pouco, esse lugar no qual essas moedas são depositadas, né? Bom, já que, aí eu fiquei imaginando, né, já que então Deus, existe somente um Deus e o seu mediador está na Terra, e esse mediador garante a salvação e a passagem para outro mundo, então ela pouco a pouco foi atraindo essas moedas, enfim, que tinham um caráter de talismã para si, né? E óbvio que isso tem um valor simbólico e potencializa a igreja diante dos camponeses, eu imagino. Eu fiquei pensando. Acho que são exemplos como esse que são talvez indícios mais precisos do que a gente chama genericamente de conversão, né? Eu acho que são exemplos como esse que a gente deveria mobilizar nesses estudos que tentam medir o quanto o referencial cristão, o quanto, quando, como os referenciais cristãos passaram a fazer sentido, né, para as comunidades. Isso nem quer dizer que esse referencial, ao ganhar sentido, tenha suprimido outros sentidos, né? Outras frentes de ação. Mas eu acho que o fundamental é entender isso, né? Por exemplo, quando a igreja, né, passa a mobilizar, né, digamos, um veículo, quando ela se apresenta como um veículo mais seguro, né, para o investimento na vida do pós-mortem, né, é um indício interessante do quanto, né, a configuração do pós-mortem que ela veicula, de alguma forma, é reconhecido, né? Porque é isso, né? É um investimento no sentido da garantia de condições de existência futura, né? E que ela que isso passe a se concentrar na igreja, eu acho que é bem significativo, né? Eu fico pensando, por exemplo, se a gente não poderia botar
num nível semelhante, ainda que sob outra perspectiva, os camponeses dependentes de igrejas abaciais tuteladas por santos ou de grandes mosteiros tutelados por santos, né? Se a entrega de corpo, se a dependência corporal, a submissão a uma casa desse tipo não envolve também, né, uma perspectiva simbólica, né, de uma potencial garantia de desdobramentos no além, né, para aquele que não tem as moedas, para aquele que não tem bens para remunerar esse veículo, né, que vai garantir a transição para a vida do pós-morte. A entrega pessoal talvez cumpra comparativamente um papel semelhante, né? Mário, e sobre a questão que você falou, que eu acho que é o que permeia aqui todo o capítulo, né? O fato da moeda dinheiro, não ter surgido a partir do comércio, eu acho que aqui me parece muito interessante pensar também, e talvez essa seja uma forma de se aproximar, nas revoltas que os exércitos fazem. Esses conjuntos, o séquito faz em relação aos seus senhores. O quanto isso está envolvido com a capacidade de pagamento ou não. E eu não sei se a gente consegue mapear isso, né? Mas eu imagino que seja possível, e o quanto talvez essas revoltas não tivessem a ver. E por que eu estou falando isso? Porque lá no 13, que é um momento bem posterior àquilo que o João Bernardo está analisando, um dos fatores que são elencados para a revolta dos nobres contra o Sancho II foi justamente o fato dele tentar desvalorizar a moeda. Então ele queria cunhar uma moeda nova e desvalorizar a moeda, o valor nominal que isso tinha nas moedas antigas. Então, óbvio, isso gerou, os nobres estavam com moedas antigas nas mãos, essas moedas seriam mega desvalorizadas, e aí há uma revolta enorme contra o Sancho. E uma revolta ainda maior porque ele quebra a moeda e paga com uma moeda com um valor infinitamente menor do que dizia ter. Então, isso tem um potencial muito grande de gerar conflitos, que é algo que o João Bernardo vai falar lá no final, né, do potencial de conflito que existe nessa cunhagem, nessa emissão de moedas. E esse é um aspecto que me parece bem interessante, que eu não vejo muita gente mapeando. Tem um rapaz que fez uma apresentação essa semana, Eduardo Fabro, é um brasileiro que está no Canadá. E aí ele lançou um livro recentemente que passa um pouco sobre essa dinâmica, mas ele está analisando os lombardos, Mário. Então ele mostra lá, e eu acho até de forma convincente, como as revoltas que acontecem contra o poder lombardo são em muitos níveis fruto, ou melhor, contra o poder romano lombardo, vamos dizer assim, são fruto dessa incapacidade de pagar, então essa dificuldade de efetivar o pagamento das tropas. Então tudo isso vai gerando uma dissolução do poder, até que os lombardos conseguem tomar o controle definitivo da Península Ibérica. Então, nesse processo de transição. A incapacidade de pagar as tropas parece ser um elemento chave. É relativo aos godos, não? Não, aos lombardos. É porque eles tomam dos ostrogodos. Isso. Então, mas aí era num momento em que ainda havia uma relação de controle com o Bizâncio, se eu não me engano, o Império Romano Oriental. É nesse sentido, é mais ou menos isso, mas tem uma relação muito próxima aí da emissão de moedas, de fato, eu acho que o João Bernardo filma isso muito bem, e o potencial de revolta dessas tropas, quando, evidente, elas não são pagas e por aí vai. E aqui, eu acho que aqui, Mário, tem uma outra questão que talvez a gente não tenha passado ao largo, mas é a questão da circulação dessas moedas. O limite de circulação delas é muito circunscrito. E aí, já entrando lá no tópico B, o João Bernardo vai chamar a atenção de que grande parte dessas moedas que eram cunhadas para circular através da diplomacia e não do comércio.
E aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês bom, como é que a gente mapeia isso na documentação, né? Assim, pensando no, sei lá, no pessoal que está aí acompanhando a gente, que quer, sei lá, se enverendar nesse tipo de análise, como é que a gente pode mapear isso na documentação? Isso aparece nas agiografias, aparece nas leis, principalmente? Acho que, em princípio, os cartulários talvez sejam fonte bastante favorável, né? Especialmente aqueles. Para esse contexto aqui, né, eu acho que talvez para as regiões onde haja registros mais precisos, por exemplo, de pagamento de renda. Para a Itália tem, né? O ICAN estudou, inclusive, para movimentos de terra, compra e venda, essas coisas, né? Agora, para a idade média, para baixa idade média, aí você tem um volume maior, mas talvez os cartulários, especialmente, né? Eu acho que, por exemplo, sempre chama muita atenção nos cartulários a diversidade de referência, a quantidade de moedas que são referidas nas transações, né? Ontem mesmo eu estava abordando com a turma do básico um fragmento que faz menção à feira de champanhe e no século XIII, e aí uma boa parte é uma espécie de um pequeno relatório que né, um mercador vinculado a uma casa italiana está fazendo acerca de como anda a atividade comercial na Feira da Champanhe, e uma boa parte do fragmento é dedicado ao estabelecimento dos câmbios, da equivalência. Então ele diz, olha, essa moeda está valendo tanto, aquela está valendo tanto de não sei quanto e tal, né? Uma boa parte do documento é uma descrição de como anda funcionando o câmbio por lá, né? E quando a gente trabalha, por exemplo, digamos assim, com cartulários, né? Eu suponho que cartulários de propriedades que ficam, né, em áreas de muitas soberanias que funcionam no seu entorno, né? Eu já vi referências, por exemplo, à venda de terra na Itália, em que a terra que está sendo vendida, você tem referência de o pagamento feito em 4 moedas diferentes, né? Ele pagou tanto na moeda tal, pagou mais tanto na moeda de não sei aonde, porque se o esquema aqui, né, se a questão aqui é de que a cunhagem esteve, né, foi de que o poder estabelecido fez um esforço considerável para manter a prerrogativa da cunhagem, né? Enfim, quanto mais fragmentada, quanto mais, né, fragmentada no espaço as áreas de soberania, tanto maior potencialmente o influxo de moedas diversas operando numa mesma região, né? Se você está numa região de fronteira, por exemplo, digamos, entre áreas de soberania distintas, tanto maior a possibilidade de ali circularem moedas diversas, né? Mas aí, Mário, nesse exemplo aí que você está dando, pensando aqui na lógica que o João Bernardo encaminha no capítulo, aí o valor nominal pouco importaria, né? Valeria o valor intrínseco, e aí faz sentido ter 4, 5, 6, 7 moedas diferentes, que aí é o peso que está determinando. Mas aí é o que eu digo, eu acho que... Mas o que explica a diversidade? Sim, sim. O que explica que, em certos casos, as alternativas de pagamento em moeda sejam, né, restritos a uma possibilidade, por exemplo, ou a um dinheiro velho e um dinheiro novo. Quando, né, você tem uma mudança de moeda numa dada região, você pode ter, por um certo período de tempo, a referência a dinheiro velho e a dinheiro novo, né? Agora, o que explica que em algumas regiões você possa ter 4, 5 moedas operando, né? Eu fico pensando se não é a proximidade de área de soberania, né? Uma soberania mais fragmentada que implica em que padrões diversos tenham potencial de operar naquela região. Porque eu não sei, eu não lembro o que ele vai dizer à frente, né? Porque a questão também é essa: o fato de que a moeda aqui não tenha nascido ou se constituído fundamentalmente com a função, a questão é saber o que a intensificação da atividade mercantil vai fazer com isso aqui, né? Se a intensificação da atividade...
Que tem um exemplo, acho que tem um exemplo aqui que é interessante, que o próprio João Bernardo oferece nesse capítulo, que é o do reino astur-leonês, e que não se cunhava moeda, e que você tinha moedas tanto muçulmanas quanto de origem franca, né? Então aí você tem uma diversidade de moedas muito grande, mas aí é em função desse reino, e aí a explicação do João Bernardo é geopolítica. Eu lembrei do artigo do Edilson, dele tentar, do reino astur-leonês, não tentar se ligar ao mundo muçulmano ou se ligar ao mundo franco. Então, convergir essas diversas moedas, essas formas de moedas diferentes, parece, pelo que o João Bernardo encaminhou aqui, uma estratégia para não se ligar a um lado nem ao outro, nessa disputa, né? Porque era um reino pequeno no meio de dois grandes impérios. Mas aí, sim, não é uma soberania parcelada aqui nesse caso, pelo menos não me parece completamente, né? Não sei. Tem lá o livro do Álvaro, né? Baixo a máscara de reino. Tem uma passagem interessante do próprio João Bernardo que acho que soma um pouco o que vocês estão falando. Acho que soma bastante, né? Não um pouco. Ele faz meio que uma geografia do poder ali na 563, né? No parágrafo que vem da 562. Ele vai falar: a partir do momento em que a moeda se entende como expressão do Banum, afirmar a limitação espacial da sua circulação é quase uma tautologia. Né? E antes, na 560, é aquela referência que o Mário fez, né? De que enfim, o dinheiro ele não surge o dinheiro monetário ele não surge da atividade mercantil, mas do exercício do Banum nas diferentes soberanias, né? Uma expressão do poder e não da circulação mercantil. Acho que casa muito com o que vocês estão discutindo, o que vocês estão propondo. É exatamente o que ele parece vir argumentando desde o início do capítulo. A vinculação entre essas moedas e as formas de poder, né, da aristocracia. Inclusive, em alguns momentos desse capítulo, e aí ele dando vários exemplos de várias regiões, né, ele argumenta que era importante, como meio de controle, reduzir, inclusive, os elementos em circulação, controlar as matérias-primas específicas, para restringir a capacidade de emissão. Porque mais importante do que qualquer forma de valor intrínseca ali estava o direito de emitir a moeda. E, portanto, fazer como ele vem discutindo nos outros capítulos, se a moeda também é um meio, fundamentalmente nesse período, de extensão das redes de relação pessoal, o papel de emissão da moeda, de controle da sua circulação em algum nível, faz parte, portanto, da dinâmica daquele senhor se fazer presente nas regiões. Em algum nível, estabelecer os vínculos pessoais, né? Inclusive o controle daquilo que serve de matéria-prima, né? A composição acho que vai além, inclusive, do que constitui dinheiro, né? Porque a ausência de controle, né? E digamos, a abundância relativa, uma acessibilidade simples, eu acho que inviabiliza essa lógica, né? Ou se detém o monopólio, ou se atua no sentido de estabelecer as restrições mais rigorosas. E cito o caso de uma concha que os digamos, dominantes tinham os barcos que permitiam ir naquele lugar. Né? Ele dá um exemplo. Desculpa, Mário. Não, é porque isso determina também possibilidades, né? De que não possa ser a areia do deserto servindo de moeda, por exemplo. Né? Um grão de areia não pode, sim, porque, não é? Ou um pouco de água do mar, um pouco, dependendo da região. Né? Então é isso também, né? O Mário, controle... ele chega... Não, é porque ele chega a aventar a possibilidade eu acho que mais do que uma possibilidade, me parece bem concreto, do cereal dinheiro, né? Ele chama aqui de cereal dinheiro, ser um elemento chave da luta de classes. A manutenção do cereal como uma forma de dinheiro. Sim. E aí é sensacional, porque aí dá uma dimensão do quanto de esforço fez essa classe senhorial para
para submeter os camponeses ao pagamento de rendas em dinheiro, ainda que fosse contabilístico, diga-se de passagem. Ele dá um exemplo. Desculpa, Thiago. Não, vai lá. Não, ele dá um exemplo acho que no capítulo anterior, no 27, quando ele vai falar do suporte do dinheiro, e aí não necessariamente da moeda, mas também falando da moeda, ele chega a falar, a aventar essa... Na verdade, não é uma hipótese, né? Acho que mais comprovado, que a partir do momento que os camponeses começaram a ter técnicas de remoção de diversos tipos de metais nos incultos, a partir desse ponto que a aristocracia começa a se prender mais ao ouro e à prata, que aí sim eram zonas de monopólio da aristocracia, de mais difícil acesso, de retirar. E isso, naturalmente, eleva, né, o valor social que esses metais tinham no momento da circulação. E eu ia falar justamente isso que você falou. É genial quando ele traz o cereal dinheiro pro cenário, né, como um dinheiro paralelo, talvez formas também de não se submeter ao domínio aristocrático. E aí ele está tratando de um período, né, da expansão do regime senhorial, e o campesinado dependente, ele está analisando nesse caso aí, esse sincronicamente nesse volume. Então ele está analisando sincronicamente como é que esse campesinado independente está sendo submetido e como o dinheiro aristocrático, a cunhagem aristocrática é um potencial de submissão desse grupo, e como, por outro lado, a resistência camponesa é fazer paralelamente uma outra forma de dinheiro, né? E aí se utilizando de diversas outros suportes materiais, né? Por exemplo, o cereal. E é algo que eu nunca li em nenhum lugar, formas de resistência a partir de trocas de dinheiro, enfim, né, de suporte materiais divergentes de dinheiro da aristocracia, algo assim genial. O triste é que esse capítulo acaba com a seguinte conclusão, né? Lá na página 581, restava, assim, aos camponeses uma solução. A principal, para obterem as moedas de que precisassem, vender no mercado os eventuais excedentes agrários. Porra, esse final super triste para a classe camponesa aqui. Mas parece, assim, não sei como é que vocês leram, mas o final me pareceu assim meio trágico, né? Do tipo, porra, só tinha essa possibilidade, os filha da puta ganharam, entendeu? No final. Então, apesar de que, se a gente voltar alguns parágrafos antes, o João Bernardo fala que isso não necessariamente, e ele vai desdobrar isso na parte 2, né? Que é o próximo volume, aguarde aí a próxima reunião, em que se a gente voltar aqui alguns parágrafos antes, ele vai estar destacando que, ainda que haja uma imposição senhorial dessas formas de dinheiro, isso não necessariamente era o único fator que implicava, e aí eu acho muito importante quando ele coloca isso, esse não era o único fator que implicava uma maior ou menor autonomia do campesinato, né? Ele dá o exemplo da Frise, em que o campesinato era super independente e ainda assim pagava para o rei rendas em dinheiro, renda, imposto, enfim. Mas, enfim, só queria dizer que eu fiquei muito triste com o final desse capítulo. A conclusão é preciso fazer inventário das derrotas, Thiago. Com certeza, Mas também é preciso fazer um inventário das esperanças. Claro. Esse final eu achei, como a gente sempre vem falando, né? A gente lê um capítulo e fica super ansioso para ver como é que o João Bernardo vai desenrolar no próximo. Eu achei isso aí tipo quase que um final de temporada, porque assim, ele vai terminar ali ele termina na 581 para 582, né? Mas na 581 ele vai falar, bom, o campesinato já submetido, ele teria que ter acesso a esse dinheiro, né? E como ele tem esse acesso? Aí ele vai listando algumas formas, né? Por meio de esmola, por trabalhos de prebendados temporários, remuneração, etc. Ele vai falando algumas das possibilidades e ele conclui com essa fatídica aí, né, de ter que vender algo no mercado para poder ter acesso à moeda. E aí ele mesmo coloca no último parágrafo, né? Mas eu não estou incorrendo num fetichismo, tipo, da moeda como um imperativo, é a moeda, o valor, talvez, que esteja mobilizando essa sociedade. E aí ele termina com, só vou responder isso na parte 2 e na parte 3, né? Não vou responder isso agora.
E achei genial, porque a dúvida que quando eu vim lendo, eu falei, ué, mas o dinheiro agora ele já entra como um imperativo, não é, né? O João Bernardo está indo contra o livro inteiro dele, né? Tipo, e aí ele fala, não, só vou responder isso no 2 e no 3, porque o dinheiro vai ter uma transformação aí se a gente for dividir em dois, né, da alta para baixo da Idade Média. Mas assim, a conclusão também é super interessante. Não, e é interessante, Matheus, que ele conclui dizendo o seguinte, que só dá para entender isso na dinâmica dos conflitos sociais. Né? Então, tipo assim, cara, a segunda temporada vai ser maneira, fica aí. Porque, no fundo, eu tenho a sensação de que a gente leu esse... E aí é muito legal, gente, vocês estão acompanhando, há muito tempo a gente queria ler o livro todo juntos e terminar, e finalmente a gente está conseguindo fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente está muito feliz de conseguir terminar de ler juntos esse livro. E aí, eu não sei, mas a sensação que eu tive ao longo do livro todo é que, caramba, quando ele começar a falar de conflitos sociais, o negócio vai pegar fogo e tal. E isso fica para a parte 2, que é o que a gente vai começar nas próximas semanas, e que aí a gente vai ver uma dinâmica completamente diferente, cada vez mais rica do cenário que o João Bernardo está apresentando aqui. Ele diz que na sincronia os conflitos estão aqui, mas estão implícitos, né? Estão se manifestando implicitamente. Na diacronia que eles se revelam na sua plenitude. Completamente paralelo, e na verdade só mais uma curiosidade mesmo, que o João Bernardo trata disso na nomenclatura, um pouco no início do livro dele, mas ele retoma na 572, quando ele vai falar sobre o direito, né? Sobre leis, proclamações, etc. Ele tem uma frase que eu achei interessantíssima. Ele está fazendo uma crítica a alguns historiadores, né? Ele fala: estes autores tomam as leis e proclamações como ilustração do que teria de fato acontecido, em vez de as verem como sempre são, no máximo uma definição dos objetivos e, tantas vezes, mero encobrimento de uma diferente realidade. A repetição das leis seria, aliás, bastante para nos pôr de sobreaviso quanto ao seu alegado cumprimento. E achei sensacional, né? Porque acho que ainda é muito comum uma abordagem meio jurisdicional, jurídica, né? A se apegar à letra da lei e entender que a realidade é aquilo, não está ali no documento que tem essa lei, então quer dizer que aconteceu dessa maneira, né? E ele, de novo, dá aí uma leve pancada. Tem que saber que às vezes a lei não cola. Ou que a lei é só para constar, né? É mera forma. Ela é uma tentativa de estabelecer uma realidade, né? Ela é uma tentativa, um esforço de produzir efeitos, né? Agora, se produz, se não produz, em que nível produz, com que oposições, com que limitações, é uma outra história. O problema é tomar a lei como parâmetro, né? Entender a lei como uma crônica social, né? E não como um conjunto de estratégias de intervenção social, né? Eu acho que nesse sentido o Pachucanes, acho que ele é muito rico, né? Ele entende a lei, o surgimento da lei, primeiro a partir das contradições sociais, uma forma de regulamentar, mas também uma forma de impor algumas outras dinâmicas que não necessariamente ela é feliz, ela pode ser parcialmente feliz ou totalmente infeliz na hora de criar, né, nessa disputa, ações sociais, enfim, regulamentar algumas relações. Porque muitas vezes, inclusive, ela vem com a perspectiva de estabelecer ordenações que têm uma certa demanda social, né? O Astarita, por exemplo, tem um artigo lá sobre os condes, né?
E ele ressalta como os condes, de alguma forma, mereciam o respeito do campesinato na medida em que eram agentes de uma certa ordenação social, né, que se impunha sobre as comunidades, né? Porque, enfim, ela não pode ser apenas uma iniciativa derivada da cabeça autônoma do legislador, né? Acho que o Thompson tem um trabalho muito interessante, o que é uma redundância dizer, mas aqueles estudos da lei negra, né? Eu acho que ele trata aquilo de uma forma, porque sob muitos aspectos, é reducionista demais, achar que ela é só um instrumento de imposição né, de vontades, né? É mais complexo do que isso. Esse livro do Thompson é uma aula de história e direito, né? O título é Senhores e Caçadores, né? Isso. Principal, né? É isso, as origens da lei negra. Eu lembro que eu tive que fazer um trabalho sobre esse livro no segundo período da graduação. Aí eu li o livro, lembro que não entendi nada. Aí depois eu li de novo quando eu estava entrando no mestrado, e aí eu falei, nossa, que livro do cacete, muito bom. Mas a primeira impressão não foi muito boa, não. Eu não entendi nada. Mas é um livro difícil. O Thompson, os livros do Thompson não são livros de fácil leitura, não. E é um livro que, quando você retorna, você lê também, parece que tem várias camadas, né? Eu gosto muito da epígrafe desse livro, acho muito boa. E uma coisa assim, acho que é de uma obra de teatro, uma coisa de literatura, que ele fala assim, você condenaria alguém à prisão por causa de um galinho? E aí o juiz responde com grande clemência, pois se a considerasse uma arvorezinha, seria condenado à forca. E aí, gente? Então, fechamos aqui, então. Comemoração do Fechamos o volume 1, fechamos o volume 1. Rapaz. Durou só 8 meses. Informa. 2 para o Flamengo. 0. 3 urras ao João Bernardo. Hip, hip. Hip, hip. Urra! 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 Muito bom, pessoal. Espero que ele veja essa parte e fique muito satisfeito, muito feliz que a gente acabou o livro 1 e com urras ainda. Né? Aguarde a próxima temporada. Mais espantoso que terminar o livro 1 é a perspectiva de seguir em direção ao livro 2. Pois é. A segunda temporada vai bombar, gente. Agora sim que a gente vai regimentar as massas que nos acompanham. Thiago prometeu para a segunda temporada radicalizar o corte moicano e tirar a barba. Já para a primeira reunião. Corte de Chico. Vamos ver. Quer dizer, se a nossa imensa plateia não vier pelo livro 2, venha pelo Thiago completamente renovado. Repaginado. Então é isso, pessoal. Então a gente se vê na semana que vem e a gente dá início ao volume 1. 2. Não, a gente dá início ao volume 1, só que agora a gente só vai discutir as notas. Agora a gente só vai discutir as notas. Se quiser reler... para você ver 2 vezes, não, rapaz. Se quiser reler para ver que considerações novas a gente faria, também pode. Muito bom. Mas a gente começa o volume 2. Eu vou indicar as páginas na descrição do vídeo. Valeu, pessoal. Fique em casa. Tchau, pessoal. Usem máscara. E álcool gel.